Olá! Bom, Deus me trouxe hoje aqui para essa mensagem, que o tema é quando a informação não substitui a revelação. Deus tocou muito forte o meu coração para essa mensagem e Ele tem tocado o meu coração novamente para falar sobre isso. A base, ela fica lá em 1 Coríntios 2,14. Tá? Quando Deus ele me deu essa mensagem, que foi no domingo, não no sábado, Ele me fez refletir muito sobre isso, muito mesmo. Deixa eu só mudar aqui. E eu sou muito grata pela reflexão que Deus me deu em relação a isso. Eu quero compartilhar com vocês, porque há algo muito especial, tá? Que fala assim, ó. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucas e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E isso é real. Nós vivemos uma geração mais informada da história. Já parou para pensar nisso? Que nós somos a geração nossa de hoje é a mais informada. Em questão de segundos, a gente tem informação na palma da mão. E também é o povo mais imediatista. Em poucos segundos, uma pessoa consegue pesquisar um versículo, ouvir uma pregação, assistir um estudo bíblico, ou até perguntar para uma inteligência artificial o significado de um texto das Escrituras. Mas olha isso, que profundo que Deus me deu. Olha que revelação profunda que Deus me deu. Mas existe uma pergunta que a igreja precisa fazer. A igreja, eu, você, nós precisamos fazer essa pergunta diariamente. Informação produz transformação? Quando está se falando aqui, é sobre transformação. Ou até mesmo estar dentro da igreja física. Não adianta nada nós estarmos lá dentro e não sermos transformados. Erro, pecado, isso acontece. Mas a transformação do coração que vem de dentro, entende? Vai trazer alguma transformação para a nossa vida, isso, algo que eu estou lendo agora, algo que eu estou vendo agora, isso está me transformando? É isso que Deus está nos mostrando hoje. Nem sempre. Uma pessoa pode conhecer versículos e continuar sem conhecer a Deus. Quantos a gente ouve falando algum trecho que menciona, que fala Deus é amor? Sim, Deus é amor, mas Ele também é justiça. E aí a gente acaba pegando uns contextos, algumas coisas, algumas informações e achando que está tudo certo. Mas Deus te trouxe hoje aqui para te mostrar algo diferente. Amém? Então nós vamos falar sim sobre a geração de hoje e a sua transformação, do que nós estamos vivendo. Amém? Podemos ouvir também centenas de mensagens e ainda não desenvolver o discernimento espiritual. Quantas vezes a gente está ali, né, frio, tentando buscar, tentando encontrar, tentando achar o Espírito Santo, né, e fala assim, não, essa mensagem já falou comigo e está tudo certo. Muitas vezes é o que a gente precisa, e se alimentar naquele momento é importante, sim, pelas dificuldades, mas Deus ele te chama para algo mais profundo, porque Ele quer falar com você também, não só por trechos pequenos. Ele quer que você escute a voz dele, ele quer trazer para você de alguma forma. Muitas vezes você fala assim, Deus, traz uma resposta para mim. E muitas vezes ele vai confirmar algo, mas confirmar algo é dizer, confirmar algo. Primeiramente a gente já vai ter que buscar. E aí Deus confirmar de alguma maneira. Deus ele sempre está fazendo assim comigo. Antigamente era também com trechos, eram com músicas que somente Deus falava comigo. Mas hoje não, hoje ele fala em todas as coisas. E aí ele me traz confirmações através de algumas mensagens, através de alguns louvores, através. Olha a diferença. Então ele quer esse relacionamento com a gente. Amém? Conhecimento ele enche a nossa mente. Revelação alcança o coração. Então quando a gente passa a conhecer, quando eu estudei, olha os meus diplomas, eu estudando, tive muito conhecimento das coisas, muitas informações, mas sem colocar em prática, é igual eu me formei em terapia. Se eu não colocar em prática, né, não tivesse os meus atendimentos, de nada resolveria, nada mudaria a minha vida e muitas pessoas não seriam alcançadas, entende? Olha o diferencial disso.
Revelação produz arrependimento. Então, se o Espírito Santo te revelar algo, ele vai comover lá no mais profundo. Não diz que o Espírito Santo quem nos molda? E é no mais profundo que ele vai transformar, ele vai produzir esse arrependimento. Conhecimento informa, mas revelação transforma. Olha só isso, essa diferença. Então, o conhecimento ele vai te informar, vai te trazer a luz do mundo, daquilo que você tem que aprender. Mas a revelação, ela vai te transformar de dentro para fora. A gente vive precisando de cura. A cura, ela é diária. Eu costumo dizer isso, que a cura, ela é diária. Porque todos os dias a gente vive alguma aflição. E é normal. É normal do ser humano isso. Entende? Então, a gente precisa o quê? Ter compreensão das coisas e entender as coisas, para que elas se tornem mais fáceis. Eu passei por uma dificuldade recentemente, mas eu tenho completamente clareza do que aconteceu, do início ao fim. Na minha mente, existe um início, o meio e o fim. Onde eu errei, onde eu poderia acertar, o que eu poderia ter feito diferente. Essa é a verdadeira transformação. É você entender o que você pode fazer no seu erro, entende? É esse tipo de aceitação que Deus quer da gente. Aceitação da palavra. A inteligência artificial consegue reunir informações. Nós vamos falar de inteligência artificial. Muitos vão ficar assim, meu Deus, misericórdia, Senhor. O mundo jaz no maligno, já diz na Bíblia. Estuda um pouquinho mais sobre isso, depois eu não lembro onde fala esse trecho, mas depois eu vou trazer para vocês. Nós estamos nesse mundo aqui. Logo que Jesus foi, esse mundo se tornou do maligno. Nós, como cristãos, conhecedores da palavra ou não, buscando a Cristo, nós temos que fazer diferença nesse mundo. Nós estamos aqui para isso. Então, vou dar um exemplo claro. Você, cristão, utiliza o seu celular? Utiliza. Se você está aqui, você está vendo. Ou por uma televisão. Amém? Muitos cristãos que eram religiosos de anos atrás não assistiam nenhuma TV. A informação ela é necessária. Não só a informação do reino, mas todo tipo de informação ela é necessária, amém? Então, a gente não é que a gente vai se alimentar de informação ruim. A gente vai se informar do que está acontecendo, mas com sabedoria. Amém? Então, nós temos o nosso celular, projetado para nos ensinar muitas coisas. E a evolução, Deus criou o homem. Assim como o homem usa as coisas, ferramentas para o mal, ele pode usar para o bem. Entende? Tem gente que posta as coisas nas redes sociais para o mal, que vai deixar outras pessoas mais mal ainda. Ou então, coisas de fachada, vamos dizer assim. Mas tem pessoas que usam com sabedoria, que edificam outras pessoas, que trazem palavras de Deus. E tá tudo bem por isso, amém? E aí Deus, ele traz aqui, ó, pra gente a inteligência artificial. Sabe o que é mais incrível? Que Deus, ele me estabeleceu aqui para trazer informação na internet, mas eu prego para uma igreja que ela não é tão, assim, vamos dizer, aquela worship, parede preta, que é mais, né, dos jovens de hoje em dia, que é mais atual. Eu levo a mensagem numa igreja que ela já é mais pentecostal. Então, consegue ver essa diferença? É você se atentar a isso e entender o que Deus quer de você. Onde Deus te quer? Deus me colocou como missionária lá. E Deus está usando a minha vida lá dentro. Amém? E Deus me usa aqui. Entende? Então, é isso. Deus me usa dentro da minha casa também. Mas tem algumas escolhas na vida que a gente faz que muitas vezes não são certas. A gente erra também. A gente é ser humano, a gente é falho. Mas a gente tem que ter o reconhecimento. Quando o arrependimento ele bate, que a gente sabe e fala assim, poxa vida, eu errei, eu aprendi com o Senhor que eu não devo agir assim. E não fazer mais da mesma forma, entende? Aí Deus, ele vem, ele nos perdoa. Então, a inteligência artificial, ela consegue comparar interpretações. Olha isso, eu fiz um estudo, tá? Ela consegue explicar contextos históricos, mas vamos lá, não sai daqui não. Eu quero te dar um insight aqui, uma informação valiosíssima. Ela consegue explicar o contexto histórico, mas olha só, ela me respondeu isso aqui. Mas ela não ora. A gente ora. Ela não jejua. A gente tem que jejuar. A gente tem que orar. E ela não adora. A própria inteligência artificial me respondeu isso. Eu fiz essas perguntas para ela.
Ela poderia me responder assim, sim, eu faço. Não, ela não mentiu. Ela falou a verdade. O que ela vai trazer para mim são informações, tudo o que ela tem de informações, que ela viu até aqui. Ela não pode me trazer textos grandes da Bíblia, porque é proibido. A Bíblia, não sei quem autoriza lá, é proibido, tá? Ela não pode trazer a Bíblia toda para mim, assim como ela não pode trazer um texto completo para mim. Vamos supor, aqui a gente falou de 1 Coríntios 2,14. Ela não pode me trazer 1 Coríntios 2 completo, capítulo incompleto. Ela pode me trazer versículos. Eu já perguntei. Não pode? E glória a Deus por isso. Porque quem tem que estudar e quem tem que ver a luz da Bíblia... Aqui, olha a inteligência artificial falando o que a gente tem que fazer. Porque, vamos supor que... é do inimigo? Tá. Mas vocês concordam que o inimigo conhece melhor a Bíblia do que nós mesmos? E o próprio inimigo, então, está dizendo que nós temos que orar, jejuar e adorar ao Senhor? Que isso ele não consegue fazer? Ele está deixando a resposta bem clara daquilo do que nós temos que buscar no Senhor, que Ele deixa na Bíblia para nós, que a mensagem que Ele quer de nós é isso. Para Deus poder ter o alcance do nosso coração de uma maneira mais linda e mais complexa, você consegue entender isso? Ele não sente a presença de Deus. Não sente a presença de Deus. E olha que honra que nós temos. Olha que honra que nós temos. Ele não recebe a direção do Espírito Santo. Eita Deus! Então, vamos parar de ser religioso um pouco? E muitas vezes, igual eu falo, assim, às vezes eu tô na minha cama estudando e eu falo, Jesus não, traz para mim, chat, um versículo tal, só para eu relembrar. E ele traz, e eu vou meditar no Senhor. É usar as ferramentas da forma correta, assim como as nossas redes sociais. Assim como todas as outras plataformas que estão disponíveis que nós podemos trazer para o reino, para edificar pessoas, levantar pessoas e amar pessoas. Amém? Diferente do que destruir pessoas. Por isso, nenhuma ferramenta pode substituir aquilo que Deus deseja fazer dentro de nós. Olha que lindo isso. Sabe quem disse isso para mim? Foi o chat. Eu costumo dizer, porque eu falei assim, eu quero, chat, traz para mim tudo aquilo que você não pode fazer, que eu posso fazer estando em Deus. Essas coisas Deus já tinha me revelado, que é o que eu tenho feito, oração, jejum, aqui ó, adoração, jejum, oração, primeiramente oração, jejuar, adorar, sentir a presença de Deus, ter a presença do Espírito Santo. Tudo isso daqui eu tenho tido, só que para colocar num contexto eu pedi para Ele, porque é Ele quem não consegue. Mas nós temos esse privilégio, este privilégio lindo. Muitos cristãos estão buscando respostas rápidas, quando Deus está chamando para um relacionamento profundo. E isso Deus tem falado no meu coração, ó. Muitas pessoas querem viver o raso. Muitas pessoas querem viver o raso. Nós não estamos em tempo mais de viver em relacionamento raso. Por que Deus me chamou de volta aqui? Porque o relacionamento raso com Ele já não dava mais. O relacionamento superficial que eu estava tendo com Ele já não estava sendo suficiente mais. E se Ele te trouxe hoje aqui é para você entender que esse relacionamento superficial com Deus já não é mais suficiente. Chega de ficar somente ouvindo respostas prontas. Pode ouvir sim, mas medita após isso e fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ora, jejua, busca Ele incansavelmente e você vai achar. Quem entender a Bíblia sem oração, querem entender a Bíblia sem oração, não tem como. Então você vai estar lendo um livro. Não, a Bíblia ela é meditação. Querem discernimento sem intimidade com Deus. Como é que você quer ter intimidade com Ele se você não fala com Ele? Impossível você ser íntimo de alguém que você não tem um relacionamento. Querem direção sem uma comunhão com Ele, que é tudo mastigadinho. Me dá o que eu faço aqui, busca liderança. Você precisa de ajuda, você tem que buscar liderança. Eu busco. Eu também faço minhas terapias. Eu também. Só que eu preciso buscar Ele para entender o que Ele quer de mim.
Aleluia, glória a Deus. Ai, Jesus. Mas Deus nunca prometeu revelar seus mistérios aos apressados. Então, aí você fala assim, nossa, mas como é que uma liderança hoje consegue ter esse mistério revelado? Um sonho, uma oração revelada, um dom. Como é que a pessoa consegue? Ela consegue buscando a Deus. Ela consegue tendo esse amor, essa aproximação com Deus. Ele os revela aos que o buscam. A inteligência artificial está respondendo algo que eu mesma descobri buscando e orando. Então a inteligência artificial mesmo sabe. Para muitos vão dizer assim, não, mas ela é contra Deus. É contra Deus, mas está trazendo a revelação do que nós temos que fazer para buscar, para encontrar Ele. O perigo da nossa geração... Então, vamos antes de ler essa parte. O perigo, na verdade, é a religiosidade. É a religiosidade que nos mata. O perigo da nossa geração não é a falta de informação, é o excesso dela. É muita informação. Entra aqui, aí eu ouço uma mensagem agora, eu quero ouvir outra, eu quero ouvir outra, eu quero ouvir outra, e eu quero ouvir um louvor depois do outro para realmente a gente tem que buscar Deus. Mas você só quer ouvir o louvor. Entende a diferença do que ouvir o louvor e buscar a Deus? É diferente. É diferente. Um louvor vai acalmar o que estou sentindo aqui dentro. Pronto. Me preenchi. Mas espera aí, você buscou, teve a intimidade com ele, contato com ele, conversou com ele e viu o que ele queria de você? Porque muitas vezes o que ele quer mostrar é alguma coisa pra gente, por isso que você tá aflito, você tá aflita. É simples. Não é tão difícil assim, não. Temos acesso a milhares de vozes, mas ouvimos cada vez menos a voz de Deus. Não é que eu falando com você aqui não seja Deus falando com você. Não é que Deus usando um irmão para falar com você não seja Deus. Mas Deus ele está usando especificamente para você ouvir essa mensagem aqui e você entender verdadeiramente o que Ele quer. Ele me trouxe para isso. Ele não levantou todos para fazer a mesma coisa. Cada um foi chamado para um propósito nessa terra. Amém? Cada um faz bem algo. Entende? Cada um é chamado para algo específico. E glória a Deus por isso. Por isso a pergunta não é, o que a inteligência artificial me respondeu? A pergunta é, o que o Espírito Santo está me ensinando através da palavra? Não foi a inteligência que me trouxe isso aqui. Foi o Espírito Santo quem me revelou e quando eu perguntei para IA algumas informações, eu não acreditei que essa era a resposta. Eu falei, não, eu achei que ela fosse mentir. Eu achei que ela fosse trazer outra coisa, porque eu conheço a palavra. E aí eu falei assim, não, tá certo. A própria IA sabe. E aí muitas vezes a gente não tá sabendo. Eu não sabia. Eu lia, mas não sabia. Eu não andava pela verdade. Aleluia. A Bíblia continua sendo viva. O Espírito Santo continua falando. Ele vai continuar falando até Jesus voltar. O discernimento espiritual continua sendo indispensável. Olha lá, daí ela traz ferramentas que eu não iria lembrar de falar nunca aqui, ó. Que usar ferramentas como livros. Livros são muito bons também. Eu tenho vários livros aqui, eu não vou mostrar para vocês agora, mas eu vou trazer numa próxima live. Vários livros que eu tenho de estudos, tá? E um deles que mais... Olha como Deus ele é. Uma vez eu estava atrás do meu propósito, buscando o que Deus queria para mim, até mesmo em relação ao trabalho. E eu tenho um livro que fala que Jesus ele é o maior psicólogo que já existiu. E eu falo, nossa, e por que eu tive tanto problema com emoções, com ansiedade e tudo mais? Depressão. Porque realmente era isso que Deus queria me usar através das pessoas. Tanto trazer a mensagem dele, que isso daqui é um chamado dele para mim, e na questão de trabalho, terapia. Né? Trabalho na ONG ali também, faço atendimento gratuito. Mas no trabalho é a questão de ser, sim, fazer terapias, trazer aquilo que Deus me ensinou, como é que eu saí dessa fase difícil, como é que Deus me levantou, como é que Deus me restaurou. E foi tudo dentro da palavra, tá? Não teve nada fora. E eu não estava num contexto bíblico junto com Deus, assim, eu estava orando, estava buscando muita informação, muita coisa, era muita coisa para minha cabeça. Mas o básico eu não estava fazendo, que é o básico, essencial, básico. Mas nunca permita que eles ocupem um lugar que pertence somente a Deus, porque a gente também pode estudar,
né? Igual eu fiz. Olha lá. A teologia, tô no braço. Teologia, estudos todos, terapia, curso de terapeuta. Mas isso não pode substituir a presença de Deus na minha vida. Por que eu me aprofundei? Porque eu vi que existe a ciência e o estudo humano juntamente com Deus. Porque Deus é quem criou tudo. Então isso caminha junto. Deus deu a inteligência ao homem. Ferramentas elas podem informar, mas somente Deus pode transformar. Amém? E quando o Espírito Santo ilumina a palavra, em um único versículo, pode fazer mais pelo coração do que milhares de informações acumuladas nas mentes. Amém? Olha isso. Então, às vezes, você está aí tentando se encher, se transbordar de Deus com muita informação, com muita coisa. Você deve estudar, você deve. Ninguém está falando aqui que não. Mas às vezes em apenas um versículo Deus vai te trazer, virar uma chave, vai te fazer virar uma chave dentro do seu coração e você vai falar, agora eu entendi. Amém? Glória a Deus por essa mensagem, estou muito feliz por cada um que passou por aqui, por cada um que está passando por aqui, por vidas que Deus está trabalhando. E glória a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.